Graça e paz, irmãos, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 15. A gente vai ler alguns trechinhos dessa história. Então, a gente vai começar em Gênesis 15. Aí a gente vai ler do 1 até o 6. Deus faz uma aliança com Abrão. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer? Abrão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: Assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, essa é a primeira parte da história. A segunda parte, que eu gostaria de ler com os irmãos, se encontra em Gênesis 16. E aí a gente vai ler o versículo do 1 ao 4. Gênesis 16, do 1 ao 4. Ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Então Saraí disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Saraí. Então Saraí, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. O próximo trecho da história, nós vamos pular uma folha e vamos lá para Gênesis 18. Nós faremos a leitura do 1 ao 3 e depois do 9 ao 14. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada na tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles e prostrou-se em terra. O 9 agora. Então lhe perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: Está aí na tenda. Um deles disse: Certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso, Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha e velho, também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo,
voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. E pulando mais algumas folhinhas, em Gênesis 21, nós vamos fazer a leitura do 1 ao 7. O Senhor visitou Sara como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe deu, nasceu... Deixa eu ver aqui. Ao filho que lhe deu, nasceu, que Sara lhe dera à luz. Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Amém? Então essa é a história, resumidamente, da promessa que Deus fez a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. E ele já estava de idade avançada, e ele age de uma maneira, inesperada, caindo nos conselhos de Sara, sua esposa, e ao invés de esperar a realização, o cumprimento da promessa, ele resolve abreviar, ou ele resolve ajudar a Deus, ou ele resolve dar um jeitinho para a promessa do Senhor. Engravida a sua escrava, ela tem um filho, mas a promessa de Deus não era o filho de Abraão com Agar. A promessa de Deus era um filho de Abraão com Sara. E aí, Deus, no tempo determinado, faz o quê? Cumpre, realiza a promessa que fez ao seu servo. E aí, nessa história que nós aprendemos e sabemos de cor e salteado, me vem à mente 3 palavras para a gente falar um pouquinho sobre ela nessa noite. Primeiro é o tempo. Nos dias de hoje, quando a gente fala de tempo, é até uma piada para a geração tecnológica, que tudo é tão rápido que talvez eles nem saibam o que significa tempo, porque tudo acontece assim, Então, eu falo isso porque lá na escola, a gente pede para fazer um exercício, rapidinho ele está resolvido. Então, às vezes, cálculos que demoram ali, um texto que precisa de uma interpretação, um enunciado grande que precisa de ler, de interpretar, e cálculos que vai linhas e linhas para resolver. E eu, na hora de preparar, estou ali quebrando a cabeça para fazer, e demora um tempinho para resolver. Os alunos, eles conseguem resolver em menos de 30 segundos. Porque hoje existe algo chamado de inteligência artificial, que resolve muitos dos problemas que nós passamos dentro da sala de aula. E aí, o que acontece? Infelizmente, essa mania de tudo recorrer à inteligência artificial ou à tecnologia está sendo levado para o dia a dia. Então, hoje, não tem mais essa questão de esperar, não tem mais essa questão de tem o tempo certo. Não. Os nativos digitais, ou essa geração que
Até mesmo a minha, que foi avançando aí com essa tecnologia, a nossa aqui, não quer saber mais. Eu quero para agora. Eu quero para ontem. Tempo? Não. Se pode ser feito nesse exato momento, tem que ser agora. Não existe mais o processo. Não. Existe o pedido e a realização. O processo pula. E aí a gente vive, né, nesse imediatismo de querer tudo para o agora, de sonhar com o final de semana, né, para descansar, porque a gente está tão cansado durante a semana, não vê a hora que chega o sábado e domingo para ficar em casa, ou não vê a hora que chega o final do mês para receber, que a gente está esquecendo de viver o presente. Então, o tempo, ele é feito do passado, do presente e do futuro. Né? O passado é para a gente, o pastor falou aqui domingo, né? É para a gente ter ali, né, como uma recordação, não para a gente viver do passado. É para a gente viver o quê? O presente. E muito menos viver o futuro. A gente está tão querendo chegar no futuro, chegar no amanhã, que a gente esquece de viver as coisas maravilhosas que o presente tem. Por conta do quê? Por conta do imediatismo. Rápido, quero rápido, rápido. Na Bíblia diz, em Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Infelizmente, por conta dessa correria, por conta da demanda, a gente quer plantar, não quer regar, mas a gente quer plantar e no outro dia a gente já quer ir lá e colher. E hoje, por conta de tantas coisas que nós temos, não é que é possível fazer isso, mas tem muita coisa que a gente consegue abreviar, né? Então, a gente quer um almoço rápido, o que a gente faz? Coloca lá, em 3 minutos, sai um miojo. Eu quero um lanche, estou com pressa, vou lá no drive-thru, rapidinho, tem o lanche do McDonald's ou do Burger King. Não tem mais o processo. Só tem o pedido e eu quero a resposta. O pedido e eu quero o prêmio. O processo para chegar no prêmio está sendo pulado. Sara e Abraão, quando Deus fez essa promessa, porque era um desejo, Deus conhecia o desejo de Abraão. E aí Sara, puxa vida, Deus prometeu o filho para Abraão e nada vem, e aí, já sei. Vou colocar Agar para dar um filho para Abraão. E aí, né, a ideia de Sara é que o filho ficaria para ela. Não para Agar, mas não foi assim que aconteceu, né? Então, Sara também quis pular o processo. Sara já tinha o pedido, não realizou no tempo que eu acho que tem que ser, então vamos lá. Já quero logo a promessa. Então, meus irmãos, muitas vezes nós achamos que o tempo de Deus, ele avança com a tecnologia. Não. O tempo de Deus não muda. A tecnologia, ela vai avançar. A gente vai conseguir cozinhar, fazer alimentos muito mais rápido, que já fazemos com micro-ondas. Nós vamos conseguir fazer muitas coisas, muitas pesquisas. Às vezes, vamos conseguir respostas em menos de 30 segundos.
Às vezes vamos conseguir muitas coisas num tempo muito curto. Só que os planos de Deus, as promessas de Deus, é no tempo determinado. Não existe tecnologia, não existe avanço científico que muda o tempo de Deus. Nem que adianta e nem que retarda. O tempo de Deus é o tempo certo. Bom, outra palavra também que me chama bastante atenção, né, que me fez refletir um pouquinho sobre a atitude de Sara, é essa ansiedade, né? Então, Sara não conseguiu esperar o tempo de Deus. Então, ela agiu no impulso da sua ansiedade. E aí, ela agiu de maneira precipitada. E a gente fala, mas se eu estivesse no lugar da Sara, jamais agiria assim. Será? Quantas vezes nós não deixamos a ansiedade tomar conta dos nossos sentimentos, né, do nosso coração, das nossas atitudes, e agimos de maneira precipitada, querendo dar um jeitinho para os planos de Deus, querendo abreviar o agir de Deus. E aí é onde nós erramos. É onde nós atrapalhamos a gente mesmo de experimentar a alegria completa que o tempo certo de Deus nos traz. Sara recebeu a promessa de Deus, mas não por conta de suas atitudes, porque Deus, Ele não é homem que mente. Ele promete e Ele cumpre. Então, a sua promessa iria ser cumprida no tempo determinado. Mesmo Sara errando ou não errando, Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. E Ele cumpriu a sua promessa. Sara ficou feliz? Sim, ela se alegrou, né? Deus deu motivo para que ela sorrisse. Só que talvez essa felicidade seria ainda maior se ela tivesse tido a sabedoria de esperar. E agora, esperar é a outra palavra também que me chama a atenção nesse texto. A espera. Como é que precisa ser a nossa espera diante dos pedidos que nós fazemos a Deus, diante das promessas que Deus tem para nós? Lá em Salmos 40, de 1 a 4, Salmos 40, de 1 a 4, Davi diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdidão e de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Então, Davi diz que a espera pelo Senhor precisa ser com paciência. E aí a gente vai deitar no sofá, pegar o controle da TV e esperar. É assim? Esperar com paciência? Esperar com paciência é depositar em Deus a fé de que Ele vai fazer o melhor. De que a sua vontade é boa, agradável e perfeita, que Ele é soberano sobre as nossas vidas. E o que Ele decidir vai ser sempre o melhor para nós. Esperar com paciência é orar durante essa espera. É orar sem cessar mesmo.
é falar: Senhor, eu estou aqui. O que o senhor acha desse pedido? O senhor já pensou? E aí? Porque no momento que nós oramos, Deus vai nos preparando para receber a sua resposta. Eu fico imaginando, talvez se Sara tivesse esperado com paciência e arrumado o quartinho, costurado a tenda onde estava furado, organizado toda a sua casa, organizado tudo para a espera do filho da promessa. E aí muitas vezes nós pedimos algo para Deus e nós não nos preparamos e já queremos. Será que esse tempo que talvez você julga, ou nós julgamos porque nós somos pecadores, que está demorando, Deus não demora, mas esse tempo aí, que para nós parece muito tempo, é o tempo necessário para a gente se preparar, para a gente arrumar a nossa tenda, para receber o que Ele tem para nós. É preparar o nosso coração, é preparar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, é preparar a nossa vida. Mas e se a resposta de Deus for não? Nesse caso era sim, mas de acordo com os nossos pedidos que nós fazemos todos os dias. E se Deus falar não e hospedar todo esse tempo, no caso que nós estamos julgando, que é muito tempo, e for não, que graça teve esperar? Muita, porque Deus nos prepara também para o não. Então, quando nós estamos orando, Deus vai trabalhando e nos fazendo entender: olha, isso não é para você, isso não é bom, isso não é necessário. E eu não quero isso para você. Essa não é a minha vontade para você, meu filho. E Deus trabalha em nosso coração de uma forma que a gente consegue entender. E no final, sendo uma resposta positiva ou negativa para os nossos pedidos, a gente entende que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E para a gente finalizar, que eu acho que eu falei bastante, eu termino com a frase de um aluno que falou hoje para mim. Ele falou: professora, eu precisava arrumar um emprego, porque eu preciso trabalhar para comprar um celular. Eu estou sem celular e eu preciso. Eu falei: mas não é a hora de você trabalhar ainda, você está estudando. Então, aguarda que no momento certo, Deus vai preparar tudo e você vai você vai ganhar um celular, É verdade, professora? O tempo de Deus é sempre o melhor. Eu falei: sim, é isso mesmo. O tempo de Deus é sempre o melhor. O tempo de Deus já foi e é determinado. E Ele cumpre as suas promessas no tempo exato. E Ele realiza sonhos de uma forma espetacular, de uma forma maravilhosa, mas não no meu tempo, não no tempo dos irmãos, mas no tempo dele, que é sempre o melhor. Amém? Então essa é a palavra dessa noite, que nós possamos entender que existe tempo para tudo, que a ansiedade só atrapalha e que é preciso esperar com paciência. Amém?